Na era da informação, a verdade parece mais frágil do que nunca. Vivemos em um bombardeio de narrativas, e a linha que separa o fato da ficção pode se tornar perigosamente turva. É nesse cenário que floresce a figura do teórico da conspiração. Geralmente, o imaginamos como alguém à margem, conectando pontos invisíveis em um mural caótico, convencido de segredos que o resto de nós não vê. Mas a história tem um jeito irônico de, às vezes, provar que os mais paranoicos não estavam tão errados assim. E se eu te dissesse que alguns dos planos governamentais mais distópicos, que pareciam saídos de um thriller de espionagem, de fato aconteceram? No vídeo de hoje aqui no Mundo Subjetivo, vamos abrir arquivos que deveriam permanecer fechados. Vamos investigar a fundo 6 teorias da conspiração que, com o tempo, saíram das sombras da especulação para as páginas dos livros de história. Nosso objetivo é entender como e por que isso aconteceu. O controle da mente. Projeto MKUltra Teoria. Imagine tentar convencer seus amigos, nos anos 60, de que a CIA estava secretamente sequestrando pessoas, contratando prostitutas para atrair homens a apertamento cilada e administrando LSD e outras drogas psicodélicas em cidadãos comuns, tudo isso para descobrir como controlar a mente humana. Soaria como um delírio. A realidade. De 1953 a 1973. Este foi o projeto MKUltra. Em plena Guerra Fria, a CIA estava obcecada em não ficar para trás na corrida pelo soro da verdade e por técnicas de lavagem cerebral. O programa era vasto e ilegal, envolvendo mais de 80 instituições, incluindo universidades e hospitais. Eles usaram hipnose e abuso sensorial, isolamento e, claro, muitas drogas. Um dos casos mais trágicos foi o de Frank Olson, um cientista do próprio exército que foi secretamente dosado com LSD. 9 dias depois, morreu ao cair de uma janela de hotel, em um caso que a família acredita ter sido assassinato. Em 1974, uma reportagem do New York Times expôs os experimentos. Isso levou à criação do Comitê Church no Senado dos Estados Unidos da América, que investigou os abusos da CIA. O diretor da agência na época, Richard Helms, havia mandado destruir a maioria dos arquivos do MKUltra em 1973, mas uma falha burocrática salvou cerca de 20 mil documentos financeiros, que junto com testemunhos, foram suficientes para comprovar a existência e a natureza macabra do projeto. 2. A mídia como fantoche. Operação Mockingbird. A teoria acreditava-se que a CIA tinha uma operação secreta para manipular a mídia global. A ideia era que jornalistas de grandes veículos, como CBS e New York Times, não eram independentes, mas sim agentes pagos para publicar propaganda pró-americana e espionar para o governo. A realidade, embora nunca tenha existido um programa formalmente chamado de Mockingbird, a essência da teoria era real. As investigações do Comitê Church revelaram que a CIA mantinha relações secretas com centenas de jornalistas e acadêmicos. A agência os usava para obter informações, plantar artigos em jornais estrangeiros e moldar a opinião pública internacional contra o comunismo. Eles criavam uma rede de influência que operava sob o disfarce do jornalismo, permitindo que a propaganda americana parecesse uma notícia objetiva. A revelação desses laços gerou uma profunda crise de confiança na imprensa e forçou a CIA a proibir, ao menos oficialmente, o uso de jornalistas credenciados como agentes de inteligência. Uma regra que muitos céticos duvidam seja totalmente respeitada. 3. O auto-atentado planejado. Operação Northwoods. A teoria. Essa é de arrepiar. Imagine acreditar que os mais altos generais do Pentágono planejaram matar cidadãos americanos em ataques terroristas forjados, apenas para culpar Cuba e ter um pretexto para a guerra. A realidade. Isso não só foi pensado, como foi redigido, assinado e proposto. Em 1962, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos da América apresentou ao secretário de Defesa um plano chamado Operação Northwoods. O documento desclassificado é chocante. As propostas incluíam explodir um navio da Marinha Americana na Baía de Guantánamo e culpar Cuba, orquestrar uma campanha de terror em cidades americanas, e até mesmo desenvolver um plano para derrubar um avião civil, trocando por um drone e anunciando que foi abatido por caças cubanos. O plano foi unanimemente aprovado por todos os chefes do Estado-Maior. Felizmente, foi apresentado ao presidente John F. Kennedy, que o rejeitou. O documento permaneceu secreto por 35 anos,
sendo liberado ao público em 1997, provando que a elite militar estava disposta a sacrificar seus próprios cidadãos por um objetivo geopolítico. 4. A mentira que gerou uma guerra. O incidente do Golfo de Tonkin. A teoria, a justificativa oficial para a escalada da Guerra do Vietnã, foi um ataque não provocado de barcos norte-vietnamitas a um destroyer americano, o USS Maddox, em agosto de 1964. Céticos na época diziam que a história era mal contada e que o governo estava manipulando os fatos para arrastar o país para a guerra. A realidade: a história era de fato uma distorção. Houve um primeiro confronto em 2 de agosto, mas o Maddox estava em uma missão de espionagem e havia provocado os vietnamitas. O evento crucial foi o suposto segundo ataque, em 4 de agosto, que foi usado pelo presidente Lyndon Johnson para obter do Congresso a resolução do Golfo de Tonkin, que lhe deu carta branca para a guerra. A prova: documentos desclassificados da NSA e testemunhos posteriores provaram que o segundo ataque muito provavelmente nunca aconteceu. Foi uma combinação de operadores de sonar nervosos, mau tempo e fantasmas no radar. O governo Johnson sabia que as evidências eram extremamente frágeis, mas escolheu apresentar ao público e ao Congresso uma versão definitiva e enganosa para conseguir sua guerra. 5. O olho que tudo vê. A vigilância em massa da NASA. A teoria, por décadas. A ideia de que o governo estava grampeando telefones e lendo e-mails de milhões de cidadãos sem mandado era o prato principal da paranoia conspiratória. Era pior do que os teóricos imaginavam. Em 2013, o ex-analista da NSA, Edward Snowden, executou um dos maiores vazamentos de informação da história. Ele revelou a existência de programas de vigilância global em uma escala estarrecedora. O programa PRISM, por exemplo, dava à NASA acesso direto aos servidores de Google, Facebook, Microsoft e Apple, coletando e-mails, vídeos, fotos e históricos. Outros programas monitoravam registros telefônicos de países inteiros e até espionavam líderes de nações aliadas, como a chanceler alemã Angela Merkel. As revelações de Snowden iniciaram um debate global sobre privacidade, segurança e o poder das agências de inteligência na era digital. Ele provou que a vigilância em massa não era uma fantasia, mas a arquitetura padrão da inteligência do século XXI. 6. A experiência desumana. O estudo de sífilis de Tuskegee. Essa sua tão monstruosa que parece impossível acreditar que o próprio governo americano conduziu um estudo de 40 anos, em que negou deliberadamente o tratamento para sífilis a centenas de homens negros pobres, apenas para observar como em um laboratório a doença os consumir até a morte. A realidade: o estudo de Tuskegee sobre sífilis não tratada no homem negro começou em 1932. Pesquisadores do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos da América recrutaram 600 meeiros afro-americanos do Alabama, 399 dos quais tinham sífilis. Eles foram enganados, dizendo que receberiam tratamento médico gratuito para sangue ruim. A verdade era que os pesquisadores não tinham intenção de curá-los. O pior veio nos anos 40, quando a penicilina se tornou o tratamento padrão e eficaz para a sífilis. Os pesquisadores não só negaram a droga aos homens, como ativamente os impediram de recebê-la de outras fontes. A prova: o estudo continuou por 40 anos, até que o jornalista Jean Heller, da Associated Press, expôs a história ao mundo em 1972, causando um escândalo nacional. Foi somente então que o estudo foi interrompido. Em 1997, o presidente Bill Clinton pediu um pedido formal de desculpas em nome da nação. 6 histórias. 6 momentos em que a paranoia se encontrou com a realidade documentada. De experimentos antiéticos a planos de guerra secretos e vigilância global. Esses casos revelam uma verdade desconfortável sobre o poder. E isso não significa que toda a teoria da conspiração seja verdadeira. Na verdade, a grande maioria não é. Se gostou desta investigação, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Mundo Subjetivo.